Oi, pessoal, tudo bem? Vamos nesta semana 6 do PET 3 falar da capoeira, que foi um assunto que já caiu na primeira prova trimestral, né? Agora a gente vai comentar alguns aspectos, a história e algumas características da capoeira. Esse jogo tipicamente brasileiro que fala muito da nossa cultura. Vamos começar falando da história, gente. Né? É sabido de todos que a capoeira foi trazida pelos escravos lá da África, né? No tempo da escravidão. Os escravos vinham, né, para o Brasil para trabalhar nas fazendas de açúcar e de café, principalmente. Né? Eles eram comprados por seus senhores lá, né, os barões do café, os donos de engenho de açúcar, e viviam nas fazendas. Aí eles criaram a capoeira como forma de luta e resistência contra os maus tratos e contra toda a humilhação que eles passavam por ser escravos. Porém, para não gerar desconfiança dos seus senhores, né, e eles não serem maltratados e não serem torturados, eles colocaram elementos da dança na luta, né? Vamos falar assim. Então a capoeira ficou disfarçada, né? Ficou parecendo uma luta, uma dança, desculpa, ficou parecendo uma dança e um jogo. Aí eles lutavam de forma disfarçada para não levantar suspeita dos seus senhores. Gente, teve a abolição da escravatura no Brasil em 1888. Depois disso, muitos negros que foram libertos caíram na marginalidade, criando gangues e usando dos golpes da capoeira em brigas de rua. Com isso, a capoeira passou a ser proibida no Brasil e foi considerada crime. Tem-se notícia do seu retorno a partir de uma apresentação de capoeira para o então presidente Getúlio Vargas, depois de 1930, né, na década de 30. E depois disso, então, a capoeira passou a ser considerada como patrimônio cultural brasileiro. Vamos agora falar algumas características do jogo da capoeira. Como eu falei lá, né, quando os negros criaram a capoeira, ela era uma luta no início, uma forma de resistência, e para disfarçar, né, e não levantar suspeitas, eles usavam instrumentos, né, e fazia tudo parecer uma dança ou mesmo um jogo. Aí, assim, a capoeira, até hoje ainda muita gente confunde. Mas para a área de educação física, a capoeira entra no eixo jogos e brincadeiras. É considerada como um jogo. Não é uma luta, não é uma dança, e sim um jogo. Apesar de que, gente, hoje em dia, a capoeira tem sido esportivizada. Caiu uma questão assim lá na prova trimestral do segundo bimestre. O que é esportivizar uma prática? É delimitar suas regras, definir pontuações para cada golpe ou para cada movimento. Então, ultimamente também a gente tem visto a capoeira sendo esportivizada aí e se tornando um esporte. Porém, a sua, né, assim, a sua, ela se enquadra, vamos falar assim, na categoria de jogos e brincadeiras. O ritmo da capoeira é ditado por três instrumentos. O atabaque, que é esse tambor de percussão que tem embaixo na figura, o berimbau, né, todos conhecem, já ouviram dizer do berimbau, e também do agogô. Esses três instrumentos basicamente ditam o ritmo do jogo de capoeira. E, de acordo com esse ritmo, os jogadores fazem movimentos de ataque, de defesa e de esquiva. Gente, na capoeira a gente tem, né, vamos lembrar um pouco das capacidades físicas, a gente tem muito uso das habilidades coordenativas. Lógico, né, a pessoa tem que ter ritmo e tem que ter uma boa coordenação para jogar capoeira. Além da força
e também muito uso de flexibilidade. Para um jogo de capoeira ser bonito, o seu jogador tem que ter flexibilidade, como a gente vê aí nas figuras abaixo. Nota-se também no jogo muita integridade e respeito entre os seus oponentes. Assim, a pessoa cria ali na hora qual movimentos que ela vai usar, mas acima de tudo a gente vê o respeito ali ao seu oponente, né? Valores morais que a gente vê aí no jogo de capoeira. A ginga é a base da capoeira, gente, e é o que faz com que a capoeira seja bem movimentada. Os capoeiristas nunca estão parados, e a ginga é o que determina ali a passagem de um golpe para o outro, né? Tudo começa a partir da ginga, que é o movimento básico da capoeira e é ditado pelo som dos instrumentos, que eu falei lá atrás. Agora a gente tem que lembrar, gente, que a capoeira é um jogo, é uma manifestação, é um patrimônio cultural tipicamente brasileiro. A gente tem que lembrar disso. Apesar da sua origem, das suas raízes africanas, que os negros trouxeram, né, da África, a capoeira, a sua construção histórica se deu no Brasil. Então ela é uma manifestação cultural tipicamente brasileira, que apropria-se das suas raízes africanas para a sua construção histórica. Então, ela integra a cultura brasileira, né? Ela está espalhada hoje em muitos lugares do mundo e o mundo inteiro reconhece a capoeira como uma manifestação cultural do Brasil. Mas a gente não pode esquecer das suas origens africanas também. Eu coloco isso porque lá no PET tem uma questão que fala sobre isso, né? E aí eu quis trazer esse questionamento, assim, essa integridade entre Brasil e África para a construção e caracterização do jogo da capoeira. Bom, gente, é isso que eu tinha que passar sobre a capoeira, né? Informações básicas sobre o jogo. Aí a gente vê um casal se cumprimentando no jogo de capoeira e fiquem bem, né? Não deixem de fazer as questões sobre esse tema e até mais. Grande abraço para vocês.